Então, hoje estou uma pessoa duvidosa. Hoje eu não tô perigosa, eu tô duvidosa. Exatamente. Ao vivo, aquela. Bem-vindos ao Convite para Imaginar, um espaço que a gente criou para a gente compartilhar reflexões, descobertas, movimentos internos através do jogo do Mahalila, que é também conhecido como jogo do autoconhecimento. E cada casa, cada episódio é uma casa, porque ele representa um passinho na jornada do autoconhecimento dentro do jogo, do tabuleiro, e ele é quase que um espelho das fases da vida, né? Então, a gente vai tomando, vai jogando e vai se desafiando em cada tabuleiro, em cada casa, a gente se colocando de frente para as reflexões intensas da nossa vida, e que, de alguma forma, o convite é para a gente chegar em cada casa e refletir, conversar, trocar uma ideia sobre como que isso reverbera, né? E passo a passo, casa a casa, a gente vai chegando em reflexões até dolorosas, às vezes, ou de fato, reflexões que mudam o nosso caminhar aí nessa jornada. E agora a gente chega na casa 25, que eu percebi que é uma conquista, porque a gente está num terço da jornada. Então a gente tem aí 75 casas, a gente chegou num terço. Nunca imaginamos isso, mas estamos aqui, transitando por ela. E a gente passou por... Nunca imaginamos isso, porque a gente passou por quedas, subidas, repetições de alguma forma, porque muitas casas elas voltavam para aqui. E a gente chega numa casa, a casa 25, que ela é um marco também, eu pensei, porque ela faz um questionamento específico de com quem que você está caminhando nessa jornada? Quais são as companhias que você tem nesse caminhar? E no episódio do dia de hoje, a gente vai refletir sobre a potência dessas companhias. A gente passou pelas más companhias no episódio anterior, e agora a gente chega nesse lugar para também pensar como podemos ser uma boa companhia nessa jornada que é compartilhada, de fato. Então, a gente convida vocês a respirar, escutar com o coração e imaginar com a gente o que é essa jornada com boas companhias. Sim, porque eu tava assistindo os nossos e, assim, de fato, só os guerreiros, né? Porque... Só os guerreiros chegaram até a casa 25. E se você está escutando pela primeira vez, você tem um convite para acompanhar o que é a jornada de caminhar mesmo. Porque eu gosto muito que a gente fez esse deparo, que esse encontro aqui é uma grande licença poética para a gente se encontrar e refletir juntas, mas também é um momento assim, de estudo mesmo. Então a gente está estudando um pouco mais do que vai essa jornada de autoconhecimento. E é nesse processo se autoconhecendo. Eu fiquei no último episódio muito feliz de que, mesmo a gente tá exausta para gravar, cara, vieram reflexões que nos tinham aparecido nessas trocas que a gente faz em paralelo, né? E eu adorei esse processo de tipo, porra, o que é isso? Meu Deus, eu tive um insight, né? Exato. Eu acho que essa é e que surgiu... E ele surgiu muito, eu acho que foi pela leitura que a gente fez do poema. Então, eu quis fazer questão desse encontro aqui sobre boas companhias, resgatar o poema também que aparece no jogo. Cada casa tem aí uma pequena referência que a autora faz. Se for para andar junto, que seja com quem te ajuda a crescer. Não é esse poema, não. Não? Sim. Não. Da casa 25, não? O meu é porque... Não, sabe que... Sabe o que eu peguei? Será que era do lado? De onde você tirou eu fiz essa anotação? Tá, beleza, não é essa mesmo. Eu não sei de onde anotei isso. Beleza, mas você vai ler agora então o poema. Você não vai ler? Esse aqui é mais complexo. Não, esse aqui é mais complexo. Há alguns que me vêm... Para, caralho, se muta, filha da puta. Há alguns que me veem sob a mesma luz que eu os vejo. Nossa natureza são unas. Sem referências
Há linhagens de parentesco sem referência a textos e tradições. Nós bebemos o mesmo líquido da vida juntos. Nossa, eu amei. Eu achei tão fofo. Porque é um pouco daquele sentimento de fraternidade, assim, que a gente tem com os amigos. Eu acho que eu tava conversando disso com você ou com alguém, sobre algumas experiências minhas, assim, nesse sentido. De falar, caraca, sabe? Às vezes dá uma sensação de que a pessoa é minha irmã, meu irmão, assim, E eu acredito super nessas questões de irmãos de alma, né? Tipo, para além do contexto romântico, né? Que a gente tem muitas almas gêmeas e que não necessariamente são. É que o certo é chama de. Ah, não vamos deixar um negócio místico. Mas é essa questão dessa família álmica, assim, que não é necessariamente uma família sanguínea dessa dimensão, mas que tem relação e conexão e dá essa vibração boa quando você encontra. Acho topzera. Eu gostei muito que traz sobre esse mesmo olhar, né, de você estar quase que sendo um, sabe? Eu vejo o outro como ele me vê e eu, de alguma forma, a gente se une para essa natureza de ser um. Eu acho muito lindo isso, de pensar nessa unicidade com o todo, que de fato é complexo, mas que acho que contribui para ambas partes, sabe? Aquilo que você dá meio que retorna, e aí esse processo é, é legal porque no poema, né, traz essa referência que você pontuou sobre não necessariamente ser uma linhagem de parentesco específica, clara, né, predeterminada. Tipo, são aquelas pessoas que, tipo, vão aparecendo na jornada, e eu acho isso muito lindo. A gente acabou falando um pouco sobre isso, de como na idade adulta essas conexões de você descobrir uma pessoa nova que você quer que faça parte da sua vida, exige um investimento, né, Esforço. um esforço. Eh, então, é legal você ver como algumas se dão de forma mais espontânea, mas que é uma outra estratégia de você se encontrar com elas, e que a gente mencionou isso no episódio anterior. É muito difícil, às vezes, porque você percebe que talvez as pessoas que acompanhavam você desde o começo, elas já não mais veem você com os mesmos olhos que você vê elas, né. E isso acho que é doloroso, não sei, as últimas faz muito tempo que eu não termino, tipo, uma relação de amizade, mas eu acho que foi mais doloroso do que terminar uma relação amorosa, sabe. Porque são pessoas que você já entrevista como irmãos, basicamente, né, aquela relação que você fala: "Caraca, às vezes te detesto, né, tipo, você faz merda". Mas ao mesmo tempo você é uma pessoa que eu quero na minha vida e é isso, eu escolho você para além das coisas. Então eu achei muito lindo isso de trazer a referência da unicidade, de ver o outro como um, e dessa relação de não parentesco necessariamente, que que abre essa porta de quem são as pessoas que vão estar compartilhando essa jornada com você, sabe. Uhum. Ai, droga. Você falou um negócio que eu queria comentar, mas esqueci. É que eu acho que essa questão de natureza una também, que aí traz, né? Nossas naturezas são unas. Vem muito de uma pegada que eu tava conversando com a Fê, de que, sabe quando você conversa com umas pessoas que parece que você não tá falando nada com nada? Que você se sente mal, anulado até às vezes, sabe? Tipo, você se sente um estúpido. E isso acontece com pessoas Sim, que estão muito próximas da gente, às vezes, né? Que a gente considera que são nossos amigos também, mas parece que por algum motivo, mano, não bate. E com outras pessoas que, mesmo que diferentes, parece que às vezes você entra numa viagem, a pessoa entra junto e você fala, meu e vai. Deus, né? E aí eu acho que é um pouco Uhum. disso, não é certo ou errado, mas tem essa unicidade que ela vem dessa natureza mesmo, que ela vem dessa forma de enxergar o mundo, de valores de uma forma mais prática, talvez, mas não só isso, porque às vezes você enxerga e tem a mesma ideologia, assim, intelectualmente por trás, mas até a forma de expressar é outra. E aí a pessoa fala, ai, que saco, né? Tipo, ou é E não sei muito se duro, ou é acontece muito com brisado. Mas eu não sei se acontece com você, que eu acho que eu tenho temporadas também de conexão com as pessoas. Tem pessoas que eu sei que eu quero elas anyway, da conexão que se estabelece, ou tem momentos mais alinhados, outros nem tanto. Mas de alguma forma eu sinto que, não sei, ultimamente tem me aconteceu muito isso, de que eu encontro, tipo, pessoas Amigo da estação.
tipo, não sei se eu já não estou sentindo a mesma conversa que antes, entendeu? Isso, tipo, não quer dizer que eu gosto menos da pessoa, necessariamente, mas que por momentos prefiro ter outras pessoas próximas que estão nesse nível de conversa, assim, e que talvez até possa compartilhar coisas diferentes também. Uhum. Mas, não sei, tem acontecido com certa frequência, esse Ah, mas é que eu sentimento de acho que, sabe quando você tem uma missão? Você tem uma missão com a pessoa tem uma missão com você e ela fez sentido naquele momento, sim, eu super sabe? Aquela acredito. fase. É. Sim, Porque a amizade é difícil a gente terminar, né? Ela dissolve. Quando você é. vê, você não tá mais falando com a Assim, pessoa. exato, Acho que mas isso é eu comum. algumas eu precisei mesmo. Agora, Já terminei é também. o que também é uma forma, de uma escolha consciente de quem que você quer nessa jornada, sabe. Algumas pessoas se distanciam e outras talvez não iriam fazer isso, e aí eu acho que é mesmo necessário fazer essa proposta, essa intenção de, bom, escolher não transitar essa jornada, essa caminhada, porque não está conversando com você. E acho que isso é um sinal de quase que um superpoder da maturidade emocional de você reconhecer o que não está fazendo sentido, que é super difícil, porque é na voragem, né, de você é muito mais fácil você continuar com as amizades, na faculdade, do que você fazer amigos novos, porque os amigos novos têm que conhecer e existe uma necessidade de criar memórias também com as pessoas para se conectar. Então tem que ter alguma coisa que você consiga, tipo, ai, lembra quando. Tananana?" Então, criar essas memórias, essas experiências nas agendas do dia de hoje, é complexo. É, por isso que acho que é Total. muito mais fácil quando você faz alguma atividade física ou tem algum hobby em comum, porque aí você acaba, de fato, conseguindo de alguma forma se conectar com a pessoa, né. Eu acho que esse negócio de boas companhias é muito missão 30 a mais, né? Porque tanto pela dificuldade que a gente tem de fazer amizades com 30 a mais. Nem 30 a mais, né? Mas eu acho que tem um recorte aí de faixa etária que agrava. É, mas é a hora que Uhum. também você começa a, de fato, começar a questionar. Porque é uma hora que as vidas, elas começam a ir muito para os lados, assim, tipo, tenho filho, não tenho, casei, não casei, saí do armário, não saí, tô rico, tô pobre, sabe? Tipo, muitas coisas vão Total. acontecendo, além dos valores, tipo, ai, tipo, sei lá, para mim, tem um grande marco, é o ressurgimento não, o surgimento do Bolsonaro como presidente. Aquilo fez tantos vínculos se fortalecerem ou se destruírem, sabe? Então, tipo, Muito tem muito louco marcos isso. geracionais, não só de faixa etária, mas acho que tem essas coisas que vão acontecendo, que vão fazendo a gente se questionar se a gente tá com as pessoas que a gente realmente tem afinidade ou não. Total. Mas eu acho que também tem esse marco muito forte dos 30 e poucos, que bate essa solidão, ou talvez essa divisão da vida, e aí você fala, caraca, eu preciso de amigos. Muitas vezes né, você nem tem direito. Tipo, ou eu preciso criar novas relações que conversam mais com qual que é o meu estilo. Ou eu fui ejetado de alguns grupos, porque eu já não fazia mais parte daquela história, né? Uhum. Não, e sabe o que eu estava pensando? Você tem alguma memória, assim, ou alguma experiência de que te transformou com uma boa companhia? Tipo, o que tinha essa boa companhia que permitiu uma experiência transformadora de alguma forma? O convite para imaginária, a Antonella, com certeza. Com certeza. Fácil. A gente acho que já é um Convite exemplo para por si só, Imaginária, assim, Marília. de. Sim, sim. Tipo, vamos. E mais do que todos os Hum. assuntos que a gente fala, assim, para mim a transformação foi, primeiro, esse nível de aceitação que a gente tem com os nossos estilos. Tá bom que a gente tem Mercúrio em peixes ambas, né? Então, tipo, a questão da comunicação fica muito alinhada também. Mas ao mesmo Ninguém se tempo, nessa estressa com mesma. a nenhum. Zero. Acho que todo mundo pode se estressar com a gente, mas a gente aqui pelo menos tá de boinha. Entre nós duas. No máximo, a gente fala, vamos tentar uma melhoria. Aí a gente esquece a melhoria. Exato. Desculpa. É, uhum.
Mas esse processo, é que eu acho que eu tenho mais do que você, né? Que essa necessidade de conseguir botar sua cara na pista, assim, que pra mim foi um processo muito transformador do convite. Mais do que tudo, assim, foi o, cara, tá tudo bem, tô querendo fazer um negócio que é pessoal, mas e se a gente joga lá e já era, que qualquer pessoa que quiser ver, né? Isso, sei lá, eu acho que pra mim foi muito, muito, muito marcante. Mas de resto, assim, que eu acho que a gente realmente criou um grande marco nesse sentido, falando na durabilidade, na intensidade, né, e Uhum. tananã. Acho que me pegou muito por isso, assim, tipo, estamos na casa 25, além das questões que a gente já tinha gravado antes. Sim. Mas eu lembro muito em questões específicas, sabe? Tipo, eu lembro até hoje de um dia que eu tava chorando por amor e uma das minhas amigas me colocou no colo, assim, que nem mãe. Acho que eu nunca tinha sido acolhida no nível, assim, intelectual, físico, emocional, sabe? Álmico que ela me fez. E foi me contando uma história muito triste dela também, um romance lindo. E ficamos as duas chorando, ela me acolhendo, sabe? E eu lembro dessa cena, assim, tipo, cara, como se fosse um curta-metragem. Que lindo. Você me fez lembrar que tem uma experiência também. Com certeza o convite eu tinha pensado nessa resposta, mas pensando muito nessa segunda parte que você falou, que para mim o compromisso que a gente assumiu eh, juntas, porque talvez sozinhas não ia ir tão longe, e isso, tipo, me parece Não teria disciplina, lindo, pelo menos. assim. É, exatamente. Tipo, tem momentos em que o outro que vai pegar você da mão, que vai fazer o colo, e tem momentos em que você vai ser quem vai pegar a mão e dar colo para a pessoa. Mas a sua referência dessa experiência com sua amiga me fez lembrar uma vez que eu estava. Foi no mesmo dia que eu finalizei a minha relação de 8 anos, que eu falei, finalizou. E aí foi tipo, sei lá, meio-dia que a gente conversou. Eu tinha uma reunião na sequência com uma colega e foi incrível o acolhimento que ela fez, até online, entendeu? Porque eu entrei, tipo, e normalmente eu tenho certa alegria na vida. Aí eu entrei, tipo, sabe, não conseguiu falar assim. Aí como que você está? Bem. Tipo, aí ela, certeza? Tipo, quer que falar alguma coisa? Eu falei, então, eu acabei de terminar. E aí eu comecei a chorar. Tipo, nunca tinha me acontecido isso. Claro que existe, né, uma segurança psicológica para eu conseguir fazer isso com ela, mas ela foi muito querida e falou: Anto, não tenho muito o que dizer, mas eu queria dividir com você a leitura de um conto, que é aquela a, a parte que me falta, sabe? E ela colocou o Aham. vídeo da Juju fazendo a leitura desse conto. E aí eu fiquei, tipo, ouvindo, foram, sei lá, uns 10 minutos. Foi transformador, sabe, porque nesse momento, tipo, esse conto falou muito, falou, tipo, o que eu precisava ouvir, assim. E eu fiquei pensando o quanto que também, você conseguir ser vulnerável, enfim, se abrir, tipo, isso foi marcante de alguma forma, de alguém que eu não esperava, porque não Uhum. era algo evidente, digamos, essa boa companhia. E nesse momento essa pessoa foi muito uma boa companhia para essa jornada que era entender que estava indo, né, num processo de mudança muito grande. Então, foi legal que você me fez lembrar nisso, porque não quando você contou sua experiência, porque não tinha pensado, assim, necessariamente isso como uma boa companhia, mas foi um momento muito difícil que aí alguém acolha você e te dá, tipo, meio que essa luz, sabe, esse acolhimento que você falou, físico, Uhum. emocional, intelectual. Então, é muito legal pensar Que nem nessa sempre é um dimensão. conselho, né? É tipo, nem sempre é vomitar. É legal, é muito bom quando a gente recebe bons conselhos e pode vomitar também. Mas foi muito engraçado, você também me falou disso. Eu lembrei de uma pessoa que um dia eu contei, tipo, minha vida em 5 minutos. E aí ele falou: Nossa, eu preciso ler um poema pra você. E aí foi nessa mesma vibe. Eu chorei. Chorei. Caraca. E aí eu guardei, inclusive, esses dias, tipo, eu até passei no feed, assim, a Camila Pitanga tava lendo esse poema de novo, assim, eu falei, ai, que doideira, né? Ele tá me encontrando de alguma forma. Mas é engraçado, porque isso vai puxando essas boas lembranças que por algum motivo o nosso cérebro é meio estranho. E ele, né, a gente precisa um pouco, às vezes, desse estímulo para ter esses momentos de, cara, que foda que isso aconteceu.
E aí eu acho que também dá uma desromantizada daquele amigo perfeito que tá na nossa vida sempre pra tudo. A monogamia da amizade, sabe? Felizes para Uhum. sempre. E vai conectando a gente com, na verdade. E ele fala disso aqui de alguma forma, porque ele fala dessas. Como que é? Você está sendo convidado a reconhecer pessoas próximas, mas também pessoas desconhecidas, que por sincronicidade cruzam o seu caminho e lhe dão apoio, além das energias espirituais que o inspiram e apoiam. E engraçado, a gente chegou nisso sem intenção, mas que é um pouco Uhum. dessa sincronicidade e um pouco do amigo de temporada, alguma coisa que você falou nesse sentido, né? Que é, Uhum. cara, às vezes existem boas companhias que elas só passam na hora que a gente precisa de um prilim-pim-pim. Assim, Sim, total. Mas sabe que esse meia paulista. ponto de reconectar com outras pessoas e tudo mais, é o chamado que o jogo fala o tempo todo de que, cara, é uma necessidade humana, tipo, intrínseca ao ser humano, estar em grupos. É uma necessidade. Tipo, você vai estar em grupos. Como você avalia esses grupos? Em que momentos você coloca porque você pode ser uma pessoa de um único grupo ou de vários grupos, né. Que tipo de amizades você não amizades, vamos falar companhias, você cultiva e faz questão de criar, que é o exemplo que você trouxe agora, que eu achei sensacional, tipo, todo mundo tem uma amiga que você gosta muito, pô, coloca ela, sabe. Algo muito simples e que, da forma que a gente está transitando a vida online, dá para manter umas boas relações se elas não têm essa cobrança. Uhum. Então, eu Nossa, a acho minha muito vida de legal, mas amizade está assim. total online. Total não, vai, mas tá muito online, entendeu? Tipo, as grandes conversas que eu tô tendo ou são com vocês quando a gente conversa online, tipo, mesmo aquelas ligações aleatórias, ou áudio. Uhum. Tipo, meu, a Fê me socorreu um dia desses aí que eu tava, meu, falei, acho que eu tô dando um leve surto, uma reflexão aqui. E ela tava ocupadona, ela falou, ó, vou falar rápido porque eu tô super ocupada. Meu, ela deu uma estilingada na minha mente. Isso porque ela Que estava é sem isso. tempo. Imagina se ela tivesse com tempo. Se Que abriu tivesse. 1000 janelas. Abriu 1000 janelas, assim, num nível muito intenso. E aí eu falei, nossa, obrigada. Pronto, pronto. Que é Era um isso que pouco disso precisava. também. Esse estar aberto não é só tirar o fone, mas é tirar a armadura. Porque tem esse processo de vulnerabilidade, que é o que fez eu me despertar ainda mais para essas amizades, que é ver as pessoas sendo tão vulneráveis comigo. Uhum. Começou a me dar coragem e falar, cara, eu posso de verdade Eu falar isso que eu tô com vergonha de falar em voz alta, sabe? E aí a pessoa te ajuda a processar. Você fala, Que obrigada a legal, né. Deus. Sim, tipo, obrigada a Deus. Porque eu acho que a gente começa a reconhecer essa necessidade que mencionei anteriormente, de tipo, cara, é muito melhor elaborar, né, com outros, ou viver, ter experiências com outros, porque não sei se a questão é que seja mais rápido, né, mas que você com certeza vai ser exposto a outros estímulos que se estivesse sozinho, com Nossa, certeza. E estava. aí essa parte é muito legal, porque você percebe que você tem essa necessidade de parceria, de direcionamento, aí você reconhece no outro exatamente o que o poema estava trazendo no começo, tipo, a gente olha o outro como o outro nos olha, e isso tem uma comunicação, assim, que se estabelece. Claro que tem momentos em que talvez não, mas quando acontece, cara, é muito legal você perceber isso, de que é bom estar em companhia, é bom, construir grupos que vão apoiar você nessa fase que você está vivendo e acolhendo você por inteira, digamos, né. É muito legal isso. Uhum, Mas o sabe? que você busca em uma companhia? Quando e aí a gente fala companhia no mais sentido mais aberto possível. De longa data ou uma companhia. Não, tipo, quando você fala de uma boa companhia, assim, você busca o quê? Quando tipo, uma boa companhia, você dá o quê? Você é uma boa companhia? Tipo, Às vezes, né? o que você dá Cara, para ser? mas o que me empolga, eu diria assim, quando eu vejo uma Uhum, pessoa. Autenticidade, aquela pessoa que uhum, tá felizona na pele dela, sabe? Pessoa que tá suaveira. sim. E,
E que talvez está nesse nível de relaxamento que a gente está falando. Então, a pessoa que eu vejo que ela não está tentando performar alguma coisa, ou fazendo aquela conversa meio artificial, principalmente quando você está começando, né? Conhecer a pessoa. Uhum. Então, eu adoro autenticidade, bom humor, e me irrita muito gente sem profundidade. Eu até consigo ter umas conversas idiotas, sim, sabe? Mas o foda é quando você tem uma conversa cabeça e a pessoa não tem Não profundidade. sei. Aí eu prefiro falar de cocô, de xixi, de coisa engraçada de sexo. Todo mundo consegue falar de sexo, geralmente. Mas aí, tipo, eu fico meio broxada, sabe? A pessoa tem aquele discurso fácil já, sabe? Palestrinha. Aí me dá uma canseira. Mas é por isso que eu acho que é o oposto, né? Tipo, autenticidade, bom Uhum. humor. Acho que principalmente esses dois pontos, eu diria. São os que mais me encantam. É, eu gosto muito. é, a parte do bom humor, assim, da pessoa conseguir levar com leveza também o entorno. Sabe aquela pessoa que consegue transitar pelos entornos? Tipo, cara, assim, se você não quiser estar lá, a pessoa vai embora também. Ela não quer estar lá, mas se está lá, está, entendeu? Tipo, tem Tá intenção de suave. beleza, então a gente está aqui, vamos fazer acontecer. Que é o Esse bom inverso do humor, reclamão, né? exato, reclamou. As pessoas que pautam a conversa em reclamação, Não, aí você me, fica aí me assim. pega. Não. Mas eu fiquei pensando, porque quando eu fui lendo um pouco e a gente fez essa brincadeira nas más companhias, era tipo, a gente já foi uma má companhia, às vezes a gente é, mas o que que você, tipo assim, você acha que você é uma boa companhia? E quando você acha que é uma boa companhia, o que que faz você ser uma boa companhia? Ultimamente, eu tenho sido uma conselheira excepcional. Parece que eu psicografo, não é nem um conselho, que às vezes eu falo, nossa, de onde eu tirei isso? Mas eu tenho sido uma Uhum. excelente conselheira e eu tenho visto isso, as pessoas têm me falado, e eu fico muito feliz, porque eu gosto de ajudar os outros, eu gosto de chegar em conclusões que eu não imaginava a partir da ideia do outro. E, nossa, eu vi o podcast do Siddhartha Ribeiro falando hoje. Nossa, vou fazer um grande parênteses, fudeu. Uhum, Porque ele vai. falou que ter empatia é a mesma coisa que praticamente viver o que a pessoa viveu. Simula a experiência que você tem no sonho. Quando você sonha, você vive coisas simuladas e seu cérebro aprende. Só que ele falou: se você tem empatia, você consegue de fato sentir o que a pessoa está sentindo, se colocar no lugar dela, você começa a elaborar coisas que você não precisa viver para conseguir aprender. E eu achei isso muito louco, porque esse é o meu tesão de aconselhar hoje. Antes eu acho que era outro, e agora tá um pouco nesse lugar. Eu sinto que eu aprendo, sabe? E aí eu fico Total. melhor ouvinte, sabe? Trago os insights mais legais e tals. E quando eu tô no período fértil, eu sou uma excelente companhia de rolê, mas só no período fértil. Só nos 7 dias, aquela Bem limitado, 7 dias do bem mês. limitado. Que aí eu Cara, danço, mas eu eu não tenho vergonha de gostei. nada, sabe? Falo, vai fazer merda. E aí eu sou legal. Ou eu, pelo menos, eu tenho reconhecido que eu sou uma boa companhia, principalmente quando eu estou escutando as pessoas. Então, as pessoas, tipo, se sentem à vontade de conversar comigo e, na verdade, eu estou só escutando, assim. Às vezes, de fato, me coloco nesse lugar de comentar para refletir juntos sobre a situação. E uma outra coisa, acho que eu fico muito animada com coisas. Então acho que a pessoa se anima, né, tipo: "Ah, vamos fazer tal coisa? Ai, sim, vamos No fazer", sabe. intercâmbio energético. Aham, então as pessoas me chamam para fazer coisas legais, assim, sei lá, tipo, uma amiga fala: "Ai, vamos, tipo, andar de skate juntas?". Sim, vamos. Então acho que isso é legal também, assim, de ser uma boa companhia, de alguma forma. Se construir nesse lugar, porque Você você entra nas faz o que piras. você e eu acho que você é muito autêntica, você é muito profunda, e você tem um senso de humor muito bom, assim. Então, você está meio que pedindo ao outro um pouco o que você entrega. Ou pelo menos eu sinto que você entrega isso, nas Verdade. nossas conversas. Então, eu acabo achando que o que a gente meio que está esperando do outro tem a ver com aquilo que a gente pode dar. Não, você pegou o negócio, a gente falou Não, desculpa. É que eu Você fala fez que todo sentido o que você falou. É porque no episódio anterior de Más Companhias, a hum, carta
Tá até aqui ainda. Eu não peguei a de boas, mas a Uhum. de boas, gente, tô com preguiça de pegar. É uma mulher no centro Esse também, aqui. só que com pessoas que não Hum. parecem o demônio. Será que dá pra ver? Dá mais ou menos. Dá pra ver mais os textos que você grifou do que a imagem. Mas tudo É bem. que não tem. Aqui, É, ó. Aí. é. Isso. Aí que a gente vê a mulher com pessoas que parecem quase que espíritos bons conselheiros em volta, né? Aham, E o com outro, e o outro de rostos. sombras, vou deixar aqui, porque é. E aí o que a gente estava falando numas companhias? Observa as pessoas em volta de você, porque elas são o seu reflexo. As pessoas são espelhos. Hum, Então, elas falam muito sobre você e sobre as suas sombras. E às vezes o que a gente desaprova, mas aceita viver, tá falando muito sobre a gente. E aí você trouxe esse paralelo de novo do espelho, que é o que você gosta na pessoa, é o que você é. E aí é mais fácil ainda de compreender dentro de um cenário fofo do que num cenário ruim de xingar uma pessoa que é sua amiga, que ela tá sendo total. puta, ela é uma amiga meio tóxica. Mas você tá aceitando por quê? Porque aquilo conversa com você de alguma forma, minha querida. E gostar da pessoa que aparece com você é um. Alguém pode chamar de narcisismo? Eu chamo de amor, né? Tipo, você tá se curtindo. Não, Mas agora você sim. abriu muitas janelas. Porque é um pouco disso. Talvez esse reflexo do que eu tô falando que eu gosto nas pessoas é o fato de eu estar aceitando isso em mim também e vendo como uma coisa legal e eu quero ver fora também. Que Uhum, bonitinho. uhum. E aí você se conecta com essas pessoas. Não, faz isso. Eu adoro aquela pergunta que você faz normalmente, que é o que que isso está querendo dizer de você, ou o que que isso fala de você. Então, eu acho que tem esse convite mesmo. E acho legal tentar conectar de alguma forma com a proposta de que a gente trouxe no começo do episódio, de com quem que você está caminhando e quem que você é nessa caminhada para os outros também, né, pensando na própria proposta de eu olho o outro, eu estou caminhando com quem me olha como eu olho, sabe. Eu acho que tem essa parte legal, assim, dessa carta. Nossa, deixa eu fechar com uma coisa que agora me veio na cabeça, porque eu li o poema da tristeza e me veio. Uhum, Porque eu acho que a gente termina um pouco o episódio nessa de, ai, mas então, será que as minhas amizades são boas? Será que não é, né? Não é necessariamente para noiar, porque, enfim, porque não é para noiar. É para uhum. observar, né? Começar a observar e a gente vai aprendendo com o tempo a coisa. Mas eu estava no centro espírita na semana passada, e aí o médium me falou: não existe caminho certo ou errado. Só existe o quanto você se empenha para aprender com as lições do caminho. E, nossa, essa frase está reverberando em várias dimensões para mim ainda, e eu adoro quando eu recebo conselhos muito simples, sabe? Tipo, simples. Então é meio que Uhum. assim, não é sobre boa ou má companhia, mas sobre o que você está aprendendo com isso. Porque quando a gente fala de má companhia e olha para essas pessoas, elas estão refletindo as suas sombras, tem um processo de aprendizado gigante ali para você superar, para você viver, para você processar. Que não é necessariamente eu vou terminar com essa amizade agora. É, às vezes deve, né? Provavelmente, mas é menos sobre tentar classificar e julgar, né? E mais para falar o que que eu tô aprendendo com esse processo, com essas relações, com essas pessoas, porque as pessoas vão decepcionar a gente também. Muitas vezes elas vão ser legais, muitas vezes elas vão ser cuzonas. E não é pra gente ficar, será que eu estou com a pessoa certa? Lá, 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 lá. Mas é que lição Exato. que tem aqui legal para eu aprender nesse processo. Acho que é um final mais legal do que classificar a companhia como boa ou má, né? Total. E de julgar, né, não tem a ver com o julgamento do outro, tem mais a ver com uma autopercepção de quem você é e como você se sente quando está com outros, né, e esse convite de reflexão do tipo, o que isso fala de você, mais do que e não nesse lugar de julgamento que com certeza é um bom ponto para trazer, assim, porque nem todo mundo e nem são só pessoas que fazem companhia, né, a gente falou de redes sociais, de consumo de música, filmes, o que for. Então, eu acho que Tudo tem isso são companhias. tudo isso são companhias. Então, eu acho que é legal abrir esse espaço. Gostei A sua de finalizar dessa casa. forma.
É uma companhia pra você? Será que você tá cuidando dela? Pra ela ser uma boa casinha pra você? Nossa, tantas coisas, de fato. Uhum, total. Muito Gostei. bem. Gostei, Achei os gostei. insights legais. Bons, acho que a gente tá engatando. Gostei muito. Uhum. E eu tô bem feliz com esse insight desse negócio aí de se pá, eu tô mais conectada agora com as pessoas que são mais parecidas comigo no sentido essência, assim, mais essencial Gostei da muito. vibe. Nossa, sim. Eu me Tô distanciei gostando. naturalmente de um grupo e me encontrei com outro, e foi muito legal, tipo, perceber isso, sabe. Eu tive essas reflexões esses dias atrás, no meu aniversário também, que, tipo, recebi muito afeto de pessoas que hoje está no meu dia a dia, mas não imaginava. E as conversas são muito gostosas, assim, o apoio, enfim, acho que é muito bom ver isso também reverberar, assim, até nas pessoas que você se Uhum. relaciona, sabe, tipo, e com intimidade também, assim, eu vejo, tipo, que eu gosto, exatamente do Daniel é isso. O cara, ele é uma pessoa muito fácil de lidar nos contextos, né. Tira do sério mais de uma pessoa? Tira. A mim, sobre todas as coisas, sim, mas Que é o é diferente, mas é bom. igual, mas é igual, mas é diferente. Tem pontos de encontro, tem Exato, pontos que não se encontram. Mas, exatamente. mas a caminhada e o aprendizado que tem na caminhada no final do dia vai fazendo a coisa ter sentido. Total. Ai, que lindinho! Gostei muito. Fechou. Vou comer e dormir. Beijinhos. Bom Beijo, boa dia, bom noite. descanso, boa noite.